Na mensagem anterior, nós aprendemos sobre o versículo 5, nós demos ênfase ali no versículo 5, nós aprendemos que não devemos orar como os hipócritas. Então, hipócritas, gente, no contexto aqui, ele está fazendo menção a atores, pessoas que usam máscaras, não é verdade? E um ator, uma pessoa que coloca uma máscara, na verdade, ela está ali performando algo, ela está atuando, ela está demonstrando ser quem, na verdade, ela não necessariamente é. Amém? Então, um ator, ele pode agir, atuar ali, né, como um personagem alegre, ou uma pessoa mais extrovertida, sem necessariamente o ser, pode ali atuar como alguém bravo, rancoroso, né, dependendo do personagem ali no teatro, mas não necessariamente ser uma pessoa assim. Então, um personagem é alguém que usa uma máscara, é alguém que parece ser o que na verdade não é. Então Jesus ali, ele está confrontando uma espiritualidade que não é sincera, uma espiritualidade que não é real, uma espiritualidade performática. Então Jesus, ele está confrontando obviamente ali os líderes judeus, é claro que isso ecoa para outras pessoas, mas ele está confrontando esse espetáculo religioso que esses líderes tentavam trazer por meio de suas orações. Essas pessoas ou esses líderes, eles usavam as orações como ferramenta de construção de reputação ou uma espécie de demonstração pública de uma espiritualidade superior. Por isso que o texto fala que eles oravam em pé nas sinagogas, que eles oravam nas praças, que eles queriam estar diante das pessoas, para que as pessoas percebessem e falassem: olha como você é espiritual, olha como você ora bem, olha como você prega bem, olha como você canta bem, olha como você é ungido, olha como os dons fluem através de vocês. E por isso que é nesse contexto, ou diante de todo esse cenário de construção de Jesus, que ele fala no versículo 6, o seguinte: mas ao orar, então em vez de você orar de maneira, né, em vez de você orar querendo aparecer algo performático, algo que parece que não é, ele fala: faz o seguinte, entra no seu quarto e fecha a porta. Ele não está falando sobre ambiente, ele está falando sobre postura, sobre condição interior. Ore ao seu pai, que está em secreto. Olha lá, então você quer orar no público, você quer aparecer, a recompensa que você terá é uma recompensa humana. Agora, se você se quebranta diante de Deus, o seu pai que está em secreto te verá e ele te dará recompensa. Sua recompensa será espiritual. Então a gente construiu isso ao longo da última mensagem. Falamos sobre Jó, sobre a necessidade de uma oração sincera diante de Deus, de orarmos com verdade, né? A verdade dos nossos corações. Agora, por que eu estou explicando e dando um panorama breve do que nós falamos no último domingo? Porque isso é elemento fundamental para aquilo que nós vamos construir hoje. Porque é nesse cenário aqui que Jesus diz no texto que nós lemos: ore ao seu Pai, fale com seu Pai. Você e eu não estamos apenas falando com Deus, nós não estamos falando apenas com aquele que é o Senhor do universo, com aquele que é o Criador, aquele que é o Todo-Poderoso, nós estamos orando ao nosso Pai. Amém? Então nós vamos construir isso ao longo dessa mensagem. Então o tema da mensagem de hoje é orando como filho. Orando como filho. Amém? Descobrindo a paternidade divina. E é nesse cenário de um contraste entre oração performática versus a oração sincera, quebrantada, que nós estamos falando diante do Pai, que o texto continua. Então diz os versículos 7 e 8 de Mateus 6, e orando, não usem de vãs repetições como os gentios. A NVI, por exemplo, eu acho melhor o termo que ela usa ali, é pagãos. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, como os pagãos, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai, o que está escrito, gente? Vamos lá, repete comigo: Pai. O Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedir. Então, nesse contexto,
Jesus está ensinando, olha, quando você for orar, não fique orando, ou não fique usando de vãs repetições. O que ele está tentando ensinar aqui? Ele está dizendo, olha, pare com esse tipo de oração mecânica, ou repetitiva, vazia, uma repetição sem o coração, uma repetição sem um conteúdo real, como se fosse uma espécie de, aspas, reza, ou como se fosse uma tentativa de usar as palavras certas, o conteúdo correto, ou a quantidade correta de orações, para que algo aconteça. Porque entenda, o interessante aqui, não é apenas a oração sem o coração, não é só isso, vãs repetições não é oração apenas sem o coração. Jesus, ele explica isso, ele diz, olha, quem na verdade ora, ou age dessa forma, são os pagãos. E aí ele explica, porque eles pensam que por muito falar, serão ouvidos. Sabe o que Jesus está ensinando os seus discípulos, ou ele ensina aqui a igreja por meio desse texto? Ele está dizendo que eu e você não podemos aplicar uma visão pagã de oração no cristianismo. Porque no mundo gentílico da época, ou no mundo não judeu, os pagãos, especialmente ali entre os gregos, entre os romanos, entre os povos orientais, o que eles faziam? Eles acreditavam que os seus deuses, eles precisavam ser persuadidos. Eles precisavam ser persuadidos, eles precisavam ser, vamos dizer assim, de certa forma, pressionados, convencidos, por meio de longas invocações, orações repetitivas, para que, quem sabe, eles então ouvissem, respondessem ao clamor dos seus súditos. Então esses deuses, nessas religiões antigas, eles eram vistos como instáveis, como distantes, ou como indiferentes. Então as pessoas, por meio dessas orações insistentes, que não era fruto de uma perseverança, mas fruto de uma fórmula, eles de alguma forma estavam tentando ali chamar a atenção dos seus deuses através de palavras. E Deus está dizendo, Jesus está dizendo, não é assim que vocês vão fazer. Isso é muito interessante, porque isso é percebido lá no relato, por exemplo, de 1 Reis. Porque 1 Reis 18 mostra aquela grande batalha, entre os profetas de Baal e Elias, toda aquela coisa que você já sabe no Monte Carmelo. E os profetas de Baal, eles buscavam, por meio de muita adoração a Baal, vamos dizer assim, de movimentos, de orações, de sacrifícios, obter uma resposta. Está lá o versículo 26, pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal. Olha o que diz agora, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, ó Baal, responde-nos. E o texto diz, porém não se ouviu nenhuma voz, e não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Então eles estavam tentando provocar uma resposta espiritual. Então qual era a questão aqui, gente? Eles tentavam, por meio desse esforço frenético, obter uma resposta de Baal. Os povos dessas religiões antigas tentavam convencer o seu Deus, ó Deus fulano de tal, responde, atende o meu pedido, Só que a continuação do texto, do próprio texto de 1 Reis, mostra que Deus atua de maneira diferente, que Deus responde por sua soberania, Deus responde por sua graça. Deus, ele é um Deus gracioso. Olha o que diz a sequência do texto, a gente já vai voltar para Mateus, é só para contextualizar isso para vocês, versículos 36 a 39, quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a sua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti.
Ele orou uma vez, o texto mostra. Então caiu o fogo do céu. Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então você percebe um contraste muito grande aqui. Os profetas de Baal insistindo, orando por horas, ou fazendo os seus sacrifícios, se voltando a Baal por horas. E Elias faz uma oração sincera, objetiva, centrada em Deus, e Deus responde, o fogo então cai, e ali todo o povo percebe naquele embate que só o Senhor era Deus. Então a oração de Elias, ela não estava fundamentada em técnicas espirituais, em fórmulas espirituais, mas em um relacionamento com Deus, com o Deus do seu povo, com o Deus de sua vida. Da mesma forma, meus irmãos, Jesus está ensinando que a oração cristã, a nossa oração a Deus, não funciona como uma fórmula mágica, como algo técnico, místico, uma sequência de palavras que você precisa fazer ou dizer para que os resultados esperados aconteçam. Deus não é convencido por vãs repetições, Deus não é convencido porque alguém falou o suficiente. E aí no versículo 8, Jesus ele conclui isso, ele diz: não sejam portanto como eles, porque o Pai de vocês, o Pai de vocês, sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Então, meus irmãos, guarde isso no seu coração. Filhos não oram para informar ou para convencer Deus. Filhos oram a partir da confiança, da dependência e da comunhão com seu Pai. Você está aqui comigo? Filhos não oram para informar Deus, Deus já sabe. Filhos não oram para convencer Deus, Deus é bom. Filhos oram a partir da confiança. Eu oro porque eu confio em Deus, não porque eu preciso convencê-lo. Eu oro porque eu dependo dele, sem ele eu nada posso fazer. Eu oro porque ele é meu Pai e cuida de mim. Eu não oro debaixo dessa tensão de ter que convencer Deus, ele sabe o que é melhor para mim. Os filhos não oram para manipular Deus. Deus não pode ser manipulado, gente. Os filhos não oram acreditando que precisam insistir para de alguma forma mostrar a Deus que a sua lógica é pertinente. Deus, olha, eu vou tentar te explicar aqui, Deus. Olha, Deus, isso e aquilo. Assim, é assado. Olha, Deus, deixa eu te convencer. Deus não é teu chefe que precisa convencer para te dar um aumento. Os filhos de Deus oram a partir da confiança, da dependência e da comunhão. Eu não oro porque eu preciso convencer Deus a fazer. Eu oro porque eu sei que Ele é bom e a sua vontade, que é a melhor, será feita. Então eles precisavam convencer o seu Deus. Por quê? Porque esses deuses eram instáveis, eles dependiam de um convencimento, de uma insistência. Agora, o que a Bíblia diz sobre o nosso Deus? O nosso Deus não muda. O nosso Deus não muda. Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, e nem sombra de mudança. Gente, Deus é bom, Deus cuida de nós, Ele é estável, Ele não muda, nós podemos confiar. Aí talvez você diga, pastor, entendi, tá, mas tem uma coisa que não está batendo. Não está batendo porque você está falando que a questão não são as vãs repetições, mas a Bíblia fala que nós precisamos perseverar em oração. Sim, não é só a Bíblia que fala que nós precisamos perseverar em oração, é Jesus que fala isso. E não é só Jesus, é no capítulo, Mateus registra no capítulo posterior já, a Mateus 6. Então ele diz assim,
Peçam e lhes será dado, batam e a porta será aberta, pois tudo ou todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, a porta será aberta. Mas não é só esse texto, tem um outro texto que fala sobre isso. Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8. Jesus contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Então Jesus não apenas falou em Mateus 7, Jesus contou uma parábola sobre isso. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Está contando uma historinha, tá? Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo: ó juiz, julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus e nem respeito ninguém. Porém, olha o que ele diz: como essa viúva fica me incomodando, me importunando, eu vou julgar a sua causa, para que o tempo não passe e ela venha me molestar. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Aí Jesus traz a moral da história. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, embora pareça demorado a defendê-los? Digo a vocês, depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Então esses textos, quando você olha de maneira isolada, distante daquilo que a gente está comentando aqui, parece que Jesus, ou que a Bíblia nos ensina: olha, fale insistentemente, repita, 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 repita e repita, até que Deus decida agir. Só que, gente, se nós olharmos bem para esses dois textos, Mateus 7, Lucas 18, você vai perceber que o fundamento é diferente. O que Jesus está tentando nos mostrar é que o centro da coisa não é orar por algo, é orar a alguém. Não é você convencer Deus, mas é você falar com seu Pai. É você falar com aquele que é o Deus da sua vida. É um relacionamento. Porque, escute, no mesmo texto de Mateus 7, que ele fala, bata, peça, que parece que é essa questão da insistência, ele fala na sequência, versículos 9 a 11, ou quem de vocês, se o filho, se quem, gente? Filho, pedir o pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então escute, a base da perseverança não é o convencimento a Deus, a base da perseverança é o cuidado de um pai amoroso. Alô, você está aqui comigo? A base não é o convencimento de Deus, eu não persevero porque eu tenho que convencer a Deus, mas eu persevero porque Ele é um pai amoroso, e Ele está acima de qualquer circunstância. Porque esse pai amoroso espera a minha confiança. Então o texto não está dizendo, insista para Deus mudar de ideia. Ele está dizendo, continue buscando, porque você está diante de um pai que ouve. Parece simples, mas não é. Parece uma definição ou um contraste superficial, mas ele é muito mais profundo do que você imagina, quando você para pensar sobre. Perceba, põe para mim a imagem. No paganismo, diante daquilo que Jesus está dizendo a persistência tenta quebrar a resistência divina. O homem tenta mover o seu Deus. Então eu insisto, eu peço, eu continuo, eu estou lá. Na oração bíblica, a persistência expressa dependência. Deus, eu estou aqui orando de novo, não porque eu preciso te convencer, mas porque não importa as circunstâncias, eu te amo. Eu estou aqui, eu creio que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que por mais que as circunstâncias digam não, o Senhor está acima disso. Depois a gente vai falar sobre isso, por isso que a oração do Pai Nosso não começa com um pedido do pão, começa com adoração a Deus. E na oração bíblica, o filho permanece diante do pai. E às vezes o filho não sabe o que é melhor, o pai sabe.
Então eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, meu Pai. Eu estou aqui, meu Deus. Essa que é a dinâmica, esses são os fundamentos básicos da oração. Então a gente não precisa orar para ativar o agir de Deus. Nós oramos porque nós demonstramos dependência e sabemos que o Deus que falou, no momento certo Ele agirá. O filho insiste, não porque ele precisa convencer o pai, mas ele insiste porque ele não tem para onde ir além do pai. Ele demonstra dependência a Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos viver um cristianismo de filho. A gente precisa aprender a se relacionar com Deus, também como Pai. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele nunca deixará esse lugar, mas Ele também é o nosso Pai. E essa dinâmica envolve tudo, envolve nossa maneira de orar, envolve nossa maneira de ser igreja, envolve a maneira como você olha para o irmão do lado. Eu vou abrir um parênteses aqui. Alguns não entendem que igreja é uma família espiritual. Igreja não é um ajuntamento, não é uma plateia, melhor dizendo. Então nós nos reunimos para estar juntos e adorarmos o nosso Pai, como Ele mesmo nos ordena em Sua palavra. Eu não oro para ouvir uma pregação, não venho para ouvir uma pregação simplesmente. Você podia ouvir outros pregadores, essa mensagem na internet depois. A gente vem aqui para estar junto. Por isso que não faz sentido, permitam-me falar isso, pessoas que só vêm na igreja quando vai servir no dia de escala. Quando que você vai no culto? Uma vez por mês, quando? O dia que eu estou servindo. Nós somos uma família espiritual, nós temos um Pai. Não faz sentido eu querer servir a igreja se eu não faço parte dela. Deus, Ele tem filhos, Ele não tem prestadores de serviço. Tenha uma postura de filho. Na maneira como você ora, na maneira como você vive igreja, na maneira como você caminha com o Senhor. Fechei parênteses. Amém, gente? Então a gente precisa aprender a orar como filho. A gente precisa aprender a orar como filho. Porque às vezes as batalhas são tão duras, as situações são tão difíceis. Há uma batalha espiritual contra a vontade de Deus, contra o estabelecimento do reino de Deus. As batalhas que nós vivemos no dia a dia, as batalhas que nós temos com nós mesmos, com a nossa carne. E às vezes a gente tem aquela mentalidade, não, eu vou perseverar, só que a gente esquece nossa posição de filho. A gente esquece que Deus está no controle da vida daqueles que estão se submetendo, amém? Nós esquecemos que Deus, Ele é mais poderoso do que as trevas. Nós nos esquecemos das histórias bíblicas de tantas coisas que Deus fez. Nós nos esquecemos que Deus é suficiente. Nós nos esquecemos que Ele não criou, por exemplo, os anjos, porque Deus precisava de alguma forma, de algumas criaturas poderosas, para estabelecer coisas na terra. Ele criou os anjos, bem como Ele criou os homens, criaturas, para que fossem participantes daquilo que Ele está fazendo. Então a obra não é dos homens, a obra é de Deus. Eu sou participante da obra de Deus, e não Ele é um cooperador do meu ministério. O meu ministério é um pedaço pequeno dentro da obra que Ele está fazendo por meio da igreja. Então é Ele quem faz. Eu sou filho, eu preciso aprender a descansar, e como é difícil isso. Então em Lucas 18, meus irmãos, a parábola da viúva e do juiz iníquo parece ser uma comparação ou uma analogia direta entre Deus e juiz. Então Deus é esse juiz, carrancudo, mau, sério demais no sentido de não há relacionamento, né? Não há proximidade. Ele está lá. Deus é esse juiz.
A Bíblia não está falando que Deus é esse juiz. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Se até um juiz injusto respondeu por causa da perseverança, o Pai ouvirá prontamente a oração de filhos que demonstram a sua dependência. Então ele não está falando, Deus é esse juiz, insista, peça, vai, até que um dia ele vai se cansar de você perturbá-lo, então ele vai fazer, tipo o teu filho, quando fica pedindo figurinha da Copa todo dia. Hoje, pai, 10 pacotinhos. Ah, você está achando que dia nasce árvore? 4 pacotinhos. Hoje não. 3? Um só, né, Deco? Um só. Tá bom, Deco, vamos lá, o pacotinho da Copa. Pois é, moda antiga era essa, né? A mulher não precisa vencer a indiferença do juiz, de um juiz. O cristão não precisa vencer a indiferença de Deus. Ele precisa se aproximar diante de um pai. Então, escute isso aqui, perseverança não é uma questão de convencimento, é uma expressão de fé. Mostra que você é filho, mostra que você confia no seu Deus. Por isso que a continuação do texto diz, versículo 8, contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ele encontrará fé na terra? Sem falar, gente, que Deus frequentemente usa a demora como instrumento pedagógico. Como assim, pastor? Deus usa a espera para formar você espiritualmente, para me formar espiritualmente, para trabalhar em nós espiritualmente. Então, a oração perseverante na Bíblia, põe para mim aí, não existe para mudar o coração de Deus, mas para moldar o coração de quem ora. Você está me ouvindo? Escute isso aqui. A oração perseverante na Bíblia não existe para mudar o coração de Deus, mas para mudar ou moldar o coração de quem ora. Porque, gente, nós estamos acostumados com a oração como uma ferramenta para recebermos algo. Você vai lá na internet, e aqui eu vou, talvez você não concorde comigo, está tudo bem, mas eu vou falar o que eu penso agora. Oração para proteção, irmão, pelo amor de Deus. Oração, ok, eu entendo que há uma função didática, às vezes a pessoa não sabe orar, e é um caminho, beleza. Mas o que eu estou tentando te dizer é sobre mentalidade, não é sobre o fato. Você não precisa de uma oração mágica para. Você está me entendendo? E normalmente nós temos essa cabeça. Eu preciso orar certo para receber o que Deus tem. Eu oro para receber algo. Só que oração não é só lugar de petição, oração é lugar de formação. Nós aprendemos na aula passada, quando Jó começa a falar com o Senhor, ele reclama, ele murmura, ele coloca os seus porquês. Você vê lá no capítulo 38, quando Deus começa a falar com Jó, ele não responde as perguntas de Jó. Ele só fala, Jó, parafraseando o texto, você esqueceu de quem eu sou? Você esqueceu que eu criei todas as coisas? Onde você estava, Jó? Quando eu coloquei limites no mar? Onde você estava, Jó? Então, o que o texto está nos mostrando? Que a oração é um lugar de comunhão e formação. É um lugar onde eu apresento sim minhas petições a Deus, e não há problema nisso, mas um lugar também onde Ele me forma diante das circunstâncias. Então é relacionamento, não é reza, no sentido de palavras corretas para mover algo que precisamos. Então existem vários textos que mostram isso, por exemplo, Tiago, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria, o fato de passarem por várias provações. Meus irmãos, eu tenho um problema com esse texto.
tenho por motivo de grande alegria, irmão. É duro isso, né? É que depois que passa e a gente aprende, a gente fala, Deus, obrigado, né, por isso, mas Tiago, ele confrontou eu e você aqui. Sabendo que a provação da fé produz perseverança. Às vezes a gente quer ser perseverante por uma questão apenas, por um ensino intelectual sobre perseverança. Vamos agora fazer uma pregação sobre paciência. Você fica 2 horas falando sobre paciência. Irmão, quando chega, você vai lá para o jogo, você saiu do treino, você sai da sala de aula, você vai para o jogo, rapaz. Quando a tua mulher fala assim, eu vou tomar um banho rapidinho. Esses dias eu saí, fui abastecer o carro, fui fazer não sei o quê, quando eu voltei, a pastora ainda estava secando o cabelo. Eu falei, meu Deus do céu. Agora eu tenho cabelo para secar, antes eu não tinha, mas é só passar toalha, né? Vamos lá, aprende a dirigir, aí o cara vai lá, a pessoa te explica, quando você pega o carro morre, e a coisa não vai, né? Você vai fazer a baliza, fica 2 metros do meio fio, enfim. Então, quando você vai para o jogo, você aprende coisas. E Tiago continua, perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então, o Tiago está explicando que a aprovação não é obstáculo, a aprovação é formação. Provação não é obstáculo para uma vida de fé, provação é formação espiritual. Então, o foco de Deus não é apenas remover a dificuldade, é formar maturidade. Romanos 5, 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança experiência, e a experiência esperança. Põe para mim a imagem, perceba a diferença entre a lógica mundana e a lógica paulina. A lógica mundana é, sofrimento gera perda de esperança, ok? Eu estou sofrendo, acabou para mim, perdi, não tive resultados, acabou, ó vida, ó céus. Lógica paulina, sofrimento mais perseverança, você sofre, você persevera, isso gera uma esperança mais profunda, uma esperança em Deus, uma esperança no galardão, uma esperança de que o Senhor vai cumprir, porque Ele é fiel. Então a esperança cristã madura, ela nasce depois de atravessarmos os processos, ou durante os processos. Porque é esses processos de maturidade que arrancam de nós as falsas esperanças, e às vezes a esperança que nós temos é em nós mesmos. 1 mais 1 vai ser 2, e na vida, irmão, às vezes 1 mais 1 é 3, é 5, é 15, é menos 7. E ele está dizendo, a tua esperança não tem que estar no teu cálculo, a tua esperança precisa estar em mim. Por isso que a continuação do verso diz, Romanos 5,5, a esperança não nos deixa decepcionados. Porque ela forma você, porque ela te aproxima de Deus, porque ela quebranta você. Então Deus, em sua paternidade, não está apenas realizando coisas por nós, Ele está trabalhando em nós, e isso é amor. Porque João capítulo 15, texto base da nossa igreja, fala que Ele limpa os ramos, para que dê mais fruto ainda, e talvez você está num processo de limpeza, de poda, e você acha que como filho Deus deveria fazer tudo, na verdade Ele está fazendo tudo que é necessário em você. Então a gente precisa aprender, e como isso é difícil, né, gente? Orar a partir do descanso, orar a partir da confiança, orar entendendo quem Deus é e quem nós somos. Porque como é difícil nós orarmos uma oração perseverante, achando que não fizemos ainda o suficiente para Deus fazer aquilo que nós temos clamado tanto.
Deixa eu te fazer uma pergunta, reflita sobre isso de verdade. Você e eu, nós temos orado como um filho ou como alguém que está negociando com Deus? Será que a gente está orando como um filho ou a gente está orando como alguém que está negociando com Deus? Talvez o seu clamor não seja uma figurinha da Copa, mas seja algo que você tem tanto sonhado. E talvez o clamor tão contínuo por isso, mostre que essa coisa, objeto da sua oração, é um ídolo dentro de você. Nós nos frustramos tanto com aquilo que não temos, e esquecemos daquilo que temos. E as nossas afeições, as nossas inclinações, aquilo que o nosso coração tenta falar, e muitas vezes a gente não compreende, revelam os ídolos dentro de nós. Como é difícil nós orarmos, meus irmãos, tentando convencer Deus. Deus faça, Deus por favor haja, Deus por favor, olha, faça, E quando nós formos orar, nós precisamos sondar as nossas palavras e o nosso coração, porque talvez o nosso coração, ele está tentando convencer Deus. E se a nossa dinâmica é uma dinâmica de convencimento, isso mostra que talvez a gente não confie em Deus. É uma oração fundamentada na tensão, é uma oração fruto de uma alma que não está descansando em Deus. A sensação é que você sempre está em falta, em atraso diante de Deus. Então, olha, talvez eu não tenha orado o suficiente. Olha, talvez eu precise insistir mais. Eu já fiz um jejum de 40 dias, agora tem que ser de 60 dias. E não é por uma questão de matar a sua carne e ouvir Deus. É uma ferramenta de tentar convencê-lo daquilo que você quer. Olha, talvez está faltando algo que eu não estou percebendo. Então, oração deixa de ser um lugar de petições como fruto de dependência e se torna um lugar de ansiedade espiritual. Então eu não apresento a minha ansiedade diante de Deus, como Paulo fala aos Filipenses, como quem entrega, como quem confia. Mas Deus, ele é visto como um mecanismo onde eu falo para ele fazer, falo para ele fazer. Não é uma comunhão, é como se Deus fosse alguém que pudesse resolver todos os meus problemas agora. Então a oração, como eu falei, e repito, é importante você gravar isso, deve ser um lugar de comunhão e não de ansiedade espiritual. Porque quando a resposta não vem, se eu vivo assim, lentamente eu entro num processo de culpar a Deus. Talvez você tema a Deus o suficiente para não falar isso, mas se você refletir sobre os porquês daquilo que você tem sentido, você vai chegar nessa conclusão. Lá no fundo, o culpado é Deus. Depois de tudo que eu fiz, por que Ele não respondeu? Eu jejuei, eu chorei, eu insisti, por que não? Então a relação com Deus se torna contaminada pela frustração, se torna contaminada pela cobrança, se torna contaminada pelos ídolos do nosso próprio coração. Agora, quando eu tiro a máscara, quando eu deixo de lado as minhas repetições, e eu falo com meu Pai, eu posso falar o que eu quiser, no sentido das mazelas do meu coração, mas eu sei que Ele está cuidando de mim. Eu abro meu coração com sinceridade, mas eu não tento controlá-lo. As minhas palavras, por mais que reflitam a minha alma, como nós falamos na última mensagem, elas não são uma tentativa última de manipular aquele que pode mudar tudo, porque eu já tentei de várias formas, e só me resta Deus. Não!
elas são expressões da minha dor, mas como de alguém que está colocando tudo aquilo diante de quem cuida. Gente, Deus não está esperando uma performance perfeita para cuidar de mim e de você. Não, mas eu tenho que fazer X orações por dia, eu tenho que orar tantas horas por dia. Não. Você precisa entender o princípio. Qual é o princípio? Constância, quebrantamento, entrega, sinceridade, tempo com Deus. Deus, Ele está cuidando de mim e de você. Ele sabe aquilo que nós precisamos. Então é dentro de todo esse contexto que a gente vem construindo, domingo passado e hoje, que Jesus então começa a oração do Pai Nosso. Ele diz, na verdade vocês precisam orar assim: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ó Pai Nosso, ó Senhor nosso, eu reconheço a sua paternidade. O Senhor não é como os deuses pagãos. Não. O Senhor não é distante, o Senhor não é instável, o Senhor é bom. O Senhor sabe o que eu preciso. Então eu te adoro, santificado seja o teu nome. Adorado seja o teu nome, santificado seja o teu nome na minha vida. Antes de eu pedir o pão, eu peço, venha o seu reino. Que seja feito, ó Deus, a sua vontade, assim na terra como no céu. O que ele está dizendo é, o centro da oração é Deus e não os homens. O centro da oração é o Senhor e não nós. E por que ele está dizendo isso? Porque Deus cuida de nós. Então eu quero fazer algumas perguntas aqui, eu quero que você pense sobre. Põe para mim a primeira. Minha perseverança em oração nasce da confiança no Pai ou do medo de que se eu não insistir o suficiente, nada acontecerá? Preste atenção nisso. A minha perseverança em oração, ela nasce da confiança no Pai, da dependência do Pai, ou do medo de que se eu não insistir o suficiente, nada acontecerá. Segunda pergunta. Eu acredito, no fundo do coração, que Deus já é bondoso comigo, antes da resposta chegar? Eu consigo, terceira pergunta, descansar, mesmo depois de apresentar os meus pedidos a Deus? Gente, a primeira, se a gente ora por medo de que se não fizer o suficiente, nada acontecerá, Deus não tem sido um pai para nós. Nós não temos visto, melhor dizendo, Ele como pai. Ele como um fazedor de coisas, um resolvedor de problemas. E se limita a isso. Se eu oro, não acreditando em sua bondade, eu não apenas deixo de olhar Deus como pai, mas as minhas lentes estão sujas quanto ao caráter de Deus, porque Ele não é definido pelas circunstâncias nem pelos seus feitos, Ele é definido pelo seu próprio caráter. Se eu não descanso, mesmo depois de apresentar os meus pedidos a Deus, isso mostra que a oração não tem sido um lugar de comunhão com Deus, um lugar de apresentar as minhas necessidades diante do Pai, mas tem sido uma ferramenta para resolver os meus problemas. Tem sido um lugar de ansiedade espiritual, entre aspas. Então o coração que tenta convencer Deus vive a oração como um lugar de tensão. Agora, o coração que descansa em Deus vive a oração como um lugar, vê a oração como um lugar de cuidado e de relacionamento.
de alento. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus muda o ponto de partida. Então os pagãos oram mais ou menos assim: ó meu Deus poderoso, ó Baal e tal, olha. Jesus ensina: ore ao Pai. Ó Baal, responde-nos, ó Deus de tal coisa, me responde, ó estou aqui. Ele fala: não. Você vai chegar diante de Deus e vai falar: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha primeiro o seu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Depois, o pão nosso dá-nos hoje. Primeiro você adora, primeiro você busca, porque a essência da vida cristã não é aquilo que você tem, é quem você é. Fica de pé no seu lugar. O Senhor está nos ensinando nessa manhã a orarmos como filho. E talvez Deus tenha sido para você por muitos anos, muitos e muitos anos. Você tem percebido em Deus mais a figura de Senhor, mais a figura desse Todo-Poderoso do que a figura de um pai. Ver Deus como um pai não elimina o Todo-Poderoso, nem o seu senhorio, mas completa a nossa percepção de quem Deus é. O que o Senhor está falando para mim e para você é: sai desse lugar de tensão na oração. Deus está cuidando de você. Pare de olhar para a oração como um mecanismo repetitivo, onde nós precisamos fazer o número X de orações para que Deus seja de alguma forma convencido, ou para que Ele olhe para nós e diga: olha, você é perseverante, então eu vou fazer, como se fosse apenas um mecanismo. Não, nós nos relacionamos com o Pai, que sabe o que precisamos. Então, por mais que a gente precise passar por um treinamento, ou enfim, Deus formar em nós essa perseverança, está tudo bem com isso. Eu já parto do pressuposto do seu cuidado. Eu sei que Ele me ama. O meu desejo é que essa palavra mude a sua maneira de enxergar Deus. A minha tentativa aqui, expondo as Escrituras, é tentar te ajudar a mudar a oração, a maneira que você enxerga e vive a oração. Não é aquela coisa: meu Deus, eu acordei hoje, eu preciso pedir para Deus cuidar de mim, senão Ele não vai cuidar. Não. É: Deus, eu estou aqui e eu peço o seu cuidado, porque a gente tem um relacionamento, porque o Senhor é meu Pai. Você, quando criança, acordou de manhã e talvez você falava: mãe, pai, faz ali para mim o meu café da manhã, faz o meu todinho quente, faz o meu pão, minha bisnaguinha com manteiga, sei lá o que você comia. Mas se você não pedisse, tua mãe, teu pai que cuida de você, deixaria pronto para você. Essa que é a figura que eu estou tentando te mostrar. Deus quer que você ore, não como um pedinte. Ele quer que você ore por um relacionamento onde é natural petições, mas também comunhão. Pedidos, mas arrependimento. Expor necessidades, mas também expor o coração que precisa ser mudado. Nós vamos adorar aqui. Eu quero que você de fato feche seus olhos agora. E eu quero que você tenha um momento de liberdade com Deus.